Olá, queridos! Voltamos para a nossa revisão da aula 14.2. Vamos fazer uma breve revisão, depois corrigir as atividades, certo? E peço para vocês estarem atentos, estudante, nas aulas da revisão, porque geralmente essas aulas da revisão são as que irei produzir, criar atividades para a prova, certo? Então, vocês podem ir direto nessas aulas, além de assistir a aula, você pode revisar também no seu material e nas anotações que você fez, certo? Então, vamos lá, vamos para a revisão. É importante que você também sempre faça as atividades escritas, porque são questões que serão readequadas e abordadas lá na avaliação. Então, nós trabalhamos com o tema Arte do Renascimento ao Rococó, parte 2, finalizando, então, nossos estudos, né, nesse período aí da história da arte. Falamos, então, do Barroco. Estudante, sei que você já consegue diferenciar o Barroco versus o Rococó. São dois estilos diferentes, porém surgem ali no mesmo momento em que o Renascimento, né, está muito forte na Europa, e esses estilos também foram para outros continentes, como aqui na América do Sul, América Latina, os nortes americanos também tiveram influência do estilo barroco, do estilo rococó. Então, estudante, o barroco se destaca com os temas religiosos e a riqueza nos detalhes das formas, ou seja, os artistas, né, que faziam aí trabalhos com esse estilo diferencia da arte cristã medieval, porque eles são mais detalhistas, né? Eles utilizam técnicas mais avançadas, com o uso de cores, claro e escuro, noção de profundidade, muito movimento assimétrico na representação do corpo, né? Das pessoas, do corpo humano, dos santos, por exemplo, que não ocorria lá no período medieval. Expressão dramática dos seus personagens, jogo de luz e sombra. Porém, o rococó, um estilo que utiliza, né, muitas cores luminosas, suaves, ao contrário, então, das cores fortes do barroco. Representação da vida profana, né, da sociedade burguesa francesa. Então, estudante, não é difícil diferenciar, é só observar as obras de arte e vamos ver essas diferenças aí. Lembrando que foram estilos que surgiram entre o século XVII e século XVIII na Europa e foi se expandindo, né? Com a colonização, esses estilos foram expandindo. E é interessante que ainda há artistas, né, que fazem seus trabalhos utilizando essas técnicas aí, tanto do rococó como do barroco. Enfim, esse estilo ele não acabou, depende de cada artista, em qual estilo ele está, né, fundamentando ali o seu trabalho. Então, queridos, vamos para a correção das atividades. Agora é o momento que você vai tirar as dúvidas. Vamos lá, então, pessoal, para a nossa revisão das atividades da aula 14.2. Vamos concluir aí os estudos sobre o barroco e o rococó. Vamos dar início, então? Vamos para a tela. Muito bem, estudante. Vamos, então, fazer a leitura das atividades. Vamos iniciar aqui com a questão, já falando revisando aí o rococó, né? Não esqueça que as atividades revisam o conteúdo e é o momento que você consegue aprofundar, também verificar o que aprendeu. Então, vamos à leitura. O rococó foi um movimento diferente dos demais movimentos artísticos dos séculos anteriores. Quanto às características do rococó, assinale a alternativa correta. Então, nós temos 5 alternativas. Vamos
então, marcar a que traz as características corretas sobre o rococó. Cores do rococó são exceção, pois acompanham as tendências de cores do barroco. Podemos já excluir essa, né? As paredes e tetos da arquitetura do rococó eram decoradas com temas extremamente pesados. Essa palavra aqui já exclui essa alternativa. As cores de tons verdes e rosa são predominantes na pintura. Então, essa letra C já está assim, mais próximo da questão correta. Elementos de luxo, como a porcelana, não são aceitos em interiores. Então, também exclui. Todas as alternativas estão corretas. Também não está correta a letra E. Então, letra C. Letra C é a alternativa correta em relação às características do rococó. Parabéns para quem acertou. Questão 2. Que estilo artístico que surgiu na França com desdobramento do barroco, mais leve e intimista que aquele usado inicialmente em decoração de interiores? Então, nós temos aqui o arcadismo, maneirismo, neoclassicismo, o decadentismo e o rococó. Então, questão correta, rococó. Muito bem, questão 2, letra E. Aqui nós temos duas imagens. Não é? Das imagens abaixo, qual a única que não pertence ao rococó? Então, estudante, lembra? Nós utilizamos essas imagens durante a aula. Aqui uma imagem com o título aí, Moça do Brinco de Pérola, e aqui o interior de uma igreja, né? De uma igreja estrangeira, né? Do país aí europeu, o interior de uma igreja. Observamos essa ornamentação, utilização aí muito das cores claras, né? Como o branco, um rosa, assim, meio que ouro, um amarelo, ouro, né? Então, podemos dizer que o interior dessa igreja não é o estilo barroco. Porém, essa obra da moça com brinco de pérola. Nós temos aqui ao fundo dessa obra o uso do escuro, ao centro a moça com tons claros, né, para representar aí o tom da pele dela, né, também o branco do olho, enfim, então já podemos observar que é um estilo que não é o rococó. Lembra que as moças que são pintadas com o estilo rococó sempre estão com cores muito leves, claras, né? Cores, tons verdes e rosa, sempre elas estão em espaço aberto, como jardins. Mas, enfim, vamos à resposta. Letra A. Moça com brinco de pérola, óleo sobre tela, está lá no museu, na Holanda. Vamos à pergunta de novo, que agora me deu até um branco. Das imagens abaixo, qual a única que não pertence ao estilo rococó? É a letra A, que é a moça de brinco de pérola, né? Falei das características que não era do rococó, ao voltar aqui já esqueci, né? Então é isso. Então a imagem A não pertence ao estilo rococó. O quadro Moça com Brinco de Pérola é considerado a Mona Lisa holandesa. Isso mesmo, foi uma obra muito importante, né, no estilo barroco, pois também exibe uma figura feminina envolta uma misteriosa atmosfera. Então, estudante, já a imagem B, né, que é o interior da igreja, os rococós da igreja ficaram famosos após a igreja se tornar Patrimônio Mundial da Unesco, em 1983. E a obra original foi feita em 1754. Então, no interior dessa igreja tem a estátua de Cristo flagelado. Certo? Então, resposta correta, letra A. Vamos a uma questão do Enem. Então, estudante, eu sempre trago, né, nas atividades uma questão do Enem. Por quê, professora? A gente tem que estar vendo aí as questões do Enem. Para que vocês possam já, né,
indo, treinando, né, questões do estilo do Enem. Às vezes a gente faz alguma adequação, muda essas questões, porque aquele tema, às vezes, não tem questão que já caiu na prova do Enem. Tem alguns temas. Outra coisa que nós observamos também é que o Enem, às vezes, foca em alguns estilos, né? Em alguns períodos da arte. Por exemplo, sempre a arte moderna, contemporânea, é destacado nas questões, certo? Então, às vezes, a gente não consegue trazer questão, por exemplo, da história da arte. Essa questão que eu não estou lembrada, mas vamos ver. Porém, a gente busca fazer, né, produzir a questão dentro daquele formato, né, de questão do Enem, para que vocês tenham aí já exercitado, né, fazer a interpretação de questão nesse estilo, preparando vocês para futuramente fazer o Enem. Vocês estão no primeiro ano, logo já estarão fazendo o terceiro ano, e eu sei que muitos de vocês querem sim fazer o Enem, para pleitear aí uma vaga, né, na universidade pública ou federal. Todos vocês têm a oportunidade de continuar os estudos, certo, estudante? Você vai para a cidade, faz os seus estudos, depois volta para a sua comunidade, para ser professor, para ser um técnico, para ser um agrônomo, enfim, qualquer área que você escolher aí para você contribuir aí com o desenvolvimento econômico, social da sua comunidade, certo? Então, precisa continuar os estudos. Então, vamos lá, vamos para a questão. É uma questão simples, né? Que vai direto ao conceito, mas vamos lá à leitura. A exaltação da forma, o culto à linguagem, permeada por metáforas, conflito entre o humanismo renascentista e a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval, são características do... O que você acha? Classicismo? Arcadismo? Romantismo? Barroco? Condoreirismo? Isso aqui nem existe, né? São questões para induzir ao erro, mas acertou quem falou barroco, ou seja, busca restaurar a religiosidade medieval. E os pintores medievais, né? Temática dos pintores medievais, que era a religião cristã, sempre buscavam representar o Jesus, Maria, os santos, certo? Então, o barroco busca, então, reviver esse período, né? Ou esse estilo da arte cristã. Muito bem. Então, a resposta alternativa D, por quê? Porque o barroco caracteriza-se fundamentalmente por ser uma expressão do conflito entre o homem, entre o humanismo e o renascentista, né? É a tentativa de restauração de uma religiosidade medieval, estabelecendo assim um paradoxo entre a fé, o espiritual e o material. Vamos então para a última questão, que é a questão 5, uma questão discursiva. Vamos então fazer a leitura prévia aqui, preâmbulo aqui da pergunta. O barroco representou um novo padrão estético para a produção artística do Ocidente no século XVII, fortemente influenciado pela religiosidade. Entretanto, o barroco tinha também um conteúdo de interesse político, que o inseriu em um conflito característico da Idade Moderna. Explique sucintamente qual era esse conflito e como o barroco era utilizado nesse contexto. Então, queridos, é uma pergunta que vai ser necessário que você faça uma pesquisa, né? Pesquise mais, porque não fizemos abordagem, né, das questões políticas durante a aula, mas vocês podem fazer pesquisa para responder essa questão. Então, vamos ao padrão aqui de resposta que eu trouxe para vocês. O barroco estava inserido no conflito religioso da reforma protestante e da contra-reforma católica. Então, como eu já falei durante a aula, a Igreja Católica estava perdendo o poder. Isso porque estava surgindo um
uma nova religião, podemos dizer assim, né? Uma nova tendência, que era a reforma protestante, né? Era um movimento que protestava contra a Igreja Católica, contra a doutrina da Igreja Católica. Como o clero, o Papa, percebeu que a Igreja estava perdendo o poder, então houve a contra-reforma católica. Sendo assim, então, utilizado para frear os avanços do protestantismo, principalmente através da arte, como meio de reafirmação dos valores católicos. Então, o barroco foi um meio, né, do estilo artístico para buscar, então, reafirmar os valores da igreja, pintando, então, santos, textos bíblicos, certo? Ornamentação das igrejas, muitas esculturas, então, buscando reafirmar ali os seus valores. Assim, as imagens pretendiam causar impacto emotivo, estimulando a reafirmação do sentimento cristão. Então, esse era um dos objetivos que estavam por trás do estilo barroco, né? Que era essa questão política também da igreja, que estava perdendo ali seu lugar, né? Estava perdendo seguidores pelos protestantes, o estilo ou, podemos dizer, a tendência protestante, que são as outras igrejas que foram surgindo depois. Certo, estudante? Vocês devem estudar isso em história, então, sempre nós fazemos essa abordagem aqui, dialogando, então, com a história, né? A arte tem tudo a ver também com o componente de história. Então, se vocês estudam bem, eu sei que vocês aprendem muito bem história lá com os professores, e aí conseguem compreender algumas questões também que envolvem a história da arte. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado dessas atividades, tenham acertado todas, e vamos para a revisão geral daqui a pouco e finalizando aí essa unidade. Obrigada pela atenção e aguardo vocês lá na revisão geral. Tchau, tchau.